aí, gente, como que vocês estão? Eu espero que esse vídeo te encontre muito bem. Aqui é a Rê de volta, dessa vez para começar uma semana muito especial de vídeos aqui no canal, que é a semana dos 40. Na última semana, o canal alcançou a meta dos 40 mil inscritos. Finalmente esse dia chegou. Eu estava em live lá na Twitch, que se você ainda não me segue por lá, o link fica aqui embaixo. Vai lá que eu tô fazendo lives com frequência de leitura, de foco, etc. Então eu tô te esperando lá. Mas enfim, eu tava na live e daí eu vi que faltavam tipo 17 pessoas pros 40 mil. E daí eu falei, gente, me ajuda a arrumar 17 pessoas. O chat ficou ensandecido, panfletou o canal pra um monte de gente, a gente bateu os 40 mil inscritos na live. Foi muito divertido, foi um momento muito legal. Logo em seguida eu comentei, né, sobre uma possível comemoração aqui no canal em vídeos e tudo mais. E o chat, mais uma vez, assim, ficou louquíssimo, fervilhando de ideias, de coisas que eu poderia fazer, então, pra comemorar esses 40 mil inscritos. E o que eu resolvi fazer? Eu selecionei aqui várias dessas ideias pra colocar em prática, pra produzir vídeos aqui pra vocês, todos esses vídeos envolvendo 40 livros. Então a gente vai ter uma semana inteira com vídeos todos os dias envolvendo uma lista de 40 livros. Então os vídeos vão ser todos muito longos, então já te peço perdão desde já que esse vídeo aqui vai ser, como diria minha amiga Tayana, um documentário, e os próximos também. Mas de qualquer forma, mesmo com os vídeos grandes, eu espero muito que vocês gostem. É um conteúdo pensado com muito carinho, pensado inclusive em conjunto com pessoas que podem estar aqui assistindo esse vídeo. Inclusive, se você tava na live, comenta aqui embaixo, hashtag eu fui, eu tava, que eu vou adorar saber se você veio da Twitch, se você tava lá nesse dia. E as comemorações não vão ficar exclusivas aqui no YouTube. Eu também vou fazer uma espécie de comemoração lá na Twitch, em lives, com mais uma ideia que a gente bolou juntos ali no dia dessa live. E como que vai funcionar essa comemoração? A gente vai ler juntos, em live, um total de 40 livros. Mas calma, antes que você comece a gritar aí na sua casa, eu vou explicar como que funcionaria. Seriam livros pequenininhos, contos, novelas, livros curtos. Tem várias opções que eu selecionei de até, tipo, 25 páginas, 40 páginas, 50 páginas, até 100 páginas. Então, assim, são livros curtos que a gente pode ler mais de um por live, inclusive. A gente vai ler juntos lá pela Twitch. São livros que estão disponíveis em e-book. Se não estiverem disponíveis no Kindle Unlimited, são livros que você encontra por um preço bastante acessível. Então, vai rolar lá na Twitch. A lista com todos esses livros eu vou divulgar lá no Instagram pelos stories, então se você ainda não me segue, o link fica aqui embaixo. Vai lá, começa a me seguir, acompanha pelos stories, eu vou deixar fixado lá também nos destaques, daí você consegue ver quais são os livros e como que vão rolar as lives, então vai lá conferir. E hoje então eu vou começar falando sobre os 40 favoritos da Rê. Eu vou fazer uma lista então com 40 livros que são favoritos meus. Eu já tenho aqui no canal um vídeo em que eu falo dos meus livros favoritos da vida, mas essa lista aqui tá atualizada com livros que entraram depois desse vídeo, então eu espero muito que vocês gostem. Lembrando que os links ficam aqui embaixo para aquisição dos livros, são links comissionados, e comprando pelo meu link você me ajuda com uma comissão pela qual eu já te agradeço. Outra coisa que é muito importante também comentar é que essa lista não está por ordem de favoritos, tá? Tá uma lista super aleatória, então eu só fui lembrando e colocando aqui. E o primeiro deles é a biografia de Leonardo da Vinci. Eu já falei várias vezes aqui no canal sobre esse livro, que é um livro incrível, uma biografia de uma mente única e excepcional, que pisou na Terra anos no passado e que até hoje a gente vê, né, reflexos de todas as coisas que o Leonardo da Vinci desenvolveu, pensou, refletiu, criou lá no passado, e que hoje a gente ainda faz uso, sabe, de várias dessas ideias que ele teve no passado. Foi pra mim uma experiência maravilhosa conhecer mais sobre essa pessoa incrível, e eu amo demais essa biografia. Certamente é a minha favorita. Recursão e Matéria Escura não poderiam faltar, são dois livros favoritos de ficção científica. Eu amo demais esses dois. Já tem resenha de Matéria Escura aqui no canal. Recursão eu não fiz vídeo, mas me arrependo até hoje de não ter falado em um vídeo exclusivo sobre essa leitura. Eu amo esses dois livros. São dois livros que vão misturar ficção científica com thriller, com suspense, aquela coisa, sabe, eletrizante de leitura. Em Matéria Escura a gente vai ver o autor desenvolvendo a teoria da física quântica que envolve os multiversos. Então a gente vai ver os personagens desse livro tendo diferentes possibilidades da vida, dependendo de cada escolha que eles tomam.
e a coisa vai ficando cada vez mais complexa quando o protagonista tá envolvido nessa situação e ele quer sair dela. Então, assim, é muito, muito eletrizante. Já a recursão, o autor vai trabalhar a ideia da memória, também com uma ideia mais ou menos parecida com viagem no tempo. Ele vai trabalhar tudo isso, mais uma vez, em cima de uma teoria física. Ele explica de uma forma que é bastante simples de entender, você entende o contexto da história, você torce pelos personagens e pelas problemáticas que eles estão envolvidos ali nessa trama também igualmente eletrizante. Eu amo demais esses dois livros. Se você ainda não leu Blake Crouch, você está perdendo muita coisa, indico demais os dois. Os Sete Maridos de Evelyn Hugo, já falei várias vezes sobre ele aqui no canal, eu amo demais o livro dessa autora, e Os Sete Maridos de Evelyn Hugo tá assim no topo das preferências, foi a minha primeira leitura da autora. Eu acho que você já ouviu falar e muito sobre esse livro pelo Booktube inteiro, é muito difícil encontrar uma pessoa que não tenha gostado desse livro. A autora vai falar sobre essa mulher, né, uma grande estrela do cinema da década de 60, se eu me lembro bem, que teve 7 maridos ao longo da sua vida, mas a gente vai descobrir a vida dessa mulher e por que ela teve esses 7 maridos. A gente é fisgado pela curiosidade na vida dessa pessoa icônica. E tem também ali ao longo da história todo um suspense por trás da pessoa que ela contrata pra escrever a sua biografia. Porque durante o processo de ela falar sobre a própria vida pra essa jornalista, escrever a biografia, é que a gente vai conhecendo mais sobre a pessoa que Evelyn Hugo é, além, é claro, da grande estrela de cinema. Então, assim, é aquele tipo de livro que você termina a história pensando, essa pessoa era pra ter existido, parece que é uma pessoa que existiu realmente, porque a autora realmente te faz acreditar nisso, ela te traz tanto pra dentro dessa história que não tem como você não ter essa impressão. É um livro incrível demais. Amores Verdadeiros é o meu outro livro favoritado da autora, que eu li esse mês, li bem pouco tempo atrás, já tem vídeo aqui no canal, o link vai estar aqui embaixo. Eu amei demais esse livro, a gente conhece a história da Emma, que é uma mulher que acredita que o seu marido está morto, né, que ele sofreu um acidente de helicóptero e morreu. Depois de muito tempo sofrendo pelo luto, ela segue adiante. Quando ela está noiva de um outro homem, ela descobre que o seu marido na verdade está vivo. A partir daí então ela vai se encontrar nessa encruzilhada do que fazer da sua vida, já que ela tem dois grandes amores, um que representa o seu passado, outro que tá ali no seu presente, que seria assim a sua miragem do futuro, e ela se encontra nessa dificuldade absurda. É um livro muito profundo, muito tocante. Todo o desenvolvimento e crescimento que essa personagem tem ao longo da história é incrível e sem dúvida alguma é também um grande favorito. Pachinko foi um outro livro favoritado esse ano. Eu amei muito esse livro, também tem resenha aqui no canal, é um livro sul-coreano. O livro vai focar na vida dessa família de imigrantes coreanos vivendo no Japão, sobre todas as dificuldades que essa família enfrenta por serem estrangeiros em uma terra que não os acolhe bem. Tem muitas e muitas temáticas por trás de toda essa história. Além, é claro, ali de todo o panorama histórico envolvendo esses dois países. O livro começa na década de 20 do século passado e vai até a década de 80. Então a gente tem contato com muita da história desses dois países, muitas coisas que aconteceram aí dentro desse meio tempo, né, envolvendo disputas políticas, guerras, ao mesmo tempo que a gente acompanha a vida dessa família em várias gerações e muitas coisas que eles vão passar sendo imigrantes. É um livro incrível que aborda várias temáticas super importantes. Eu falei melhor sobre esse livro lá na resenha, se você tiver curiosidade o link vai estar aqui embaixo, recomendo demais esse livro. Reparação do Ian McEwan é um livro que eu li bastante tempo atrás, mas que eu sou completamente apaixonada. Ele também tem adaptação para o cinema e sempre que tenho a oportunidade eu enfio esse livro nas listas de recomendações porque ele precisa muito ser lido. A gente conhece a história dessa família que vive no interior da Inglaterra, lá no período da Segunda Guerra Mundial, no estopim da Segunda Guerra Mundial, e essa família tem uma espécie de governanta que tem um filho. O filho dessa família sempre teve ali uma espécie de paixonite pela filha mais velha da família, e quando o livro começa a gente vai descobrir que eles vão meio que começar a se envolver, e a filha mais nova, a Bryony, que é uma criança que tem uma mente muito fértil, ela vai ver uma cena envolvendo esses dois, né, envolvendo a irmã e o Rob, e ela vai entender tudo errado, e com base nessa concepção errada que ela tem do que ela viu, ela acaba fazendo um julgamento muito sério que muda a vida dos dois pra sempre. É um livro muito intenso, muito bonito, de deixar a gente com os nervos à flor da pele, e o filme é igualmente maravilhoso, então fica aqui a minha recomendação pra você também. Julieta é um livro que eu tô sempre recomendando também, então eu nem vou falar muito. Também tem resenha de uma releitura que eu fiz muito recentemente, então vou deixar o link aqui embaixo. É uma história que vai meio que usar toda a história de Romeu e Julieta sendo readaptada para uma história que vai envolver romance e thriller, meio que uma investigação envolvendo o passado da protagonista, que é a Julie. Eu amo muito esse livro, eu vou deixar a resenha aqui embaixo se você ainda não conferiu, e espero muito que goste.
Flores para Algernon é um livro que tá super na hype, muita gente lendo, muita gente recomendando, muita gente adorando. Eu fui uma das pessoas que amei essa leitura. Eu li ele mais ou menos nessa época, um pouco antes, no ano passado. Foi um livro que mudou muito a minha perspectiva sobre alguns assuntos que eu ainda não tinha tido contato, porque o livro é uma espécie de ficção científica que foca mais no lado humano da situação, sabe? A gente conhece esse protagonista que tem uma espécie de deficiência intelectual e ele se submete, né, voluntariamente a uma cirurgia revolucionária de aumento de QI, porque ele quer se enturmar, né? Ele quer poder rir junto com os amigos, entender as piadas e tudo mais. Ele quer, assim, ser inteligente. Ele faz essa cirurgia e conforme ele vai tendo mais percepção do mundo ao seu redor, ele vai entendendo como o mundo pode ser cruel com pessoas como ele. É um livro incrível, acho que é uma leitura obrigatória para todo mundo. Leia esse livro. A Cor Púrpura é um outro livro maravilhoso, acho que já é um clássico de Alice Walker. Tem também adaptação para o cinema, que eu ainda não assisti, mas preciso ver. E é um livro muito emocionante. Ele é todo narrado em formato de cartas, ou seja, um romance epistolar. Todas essas cartas são escritas por uma mulher negra que vive no sul dos Estados Unidos na década de 20, se eu me lembro bem. Ela é uma mulher bem simples, você percebe já pela escrita dela, enfim. E todas essas cartas ela escreve para Deus. São cartas muito íntimas, muito pessoais, muito dolorosas, sobre essa vida triste e ao mesmo tempo penosa que ela leva. É um livro muito tocante, muito bonito. As cartas dela sempre me emocionam, eu amei demais essa leitura e acho que todo mundo deveria fazê-la também. Todo Dia, do David Levitan, é um livro jovem que eu li alguns anos atrás e que me fisgou já desde as primeiras páginas. Nesse livro a gente tem como protagonista uma pessoa que não é nem homem nem mulher, mas sim uma espécie de estado de espírito que a cada dia acorda num corpo diferente e que tudo vai mudar na vida dessa pessoa quando ela se apaixona pela primeira vez e ela tem esse desejo assim insano de ficar no mesmo corpo, de permanecer, de não ir pra outro lugar, acordar no corpo de outra pessoa. É uma história muito incrível, muito bonita sobre amar alguém por quem realmente é e não pelas suas características físicas ou pelo seu sexo, sua identidade sexual. É um livro muito, muito, muito bonito. E também tem adaptação cinematográfica. Proibido, da Tabitha Suzuma, é um livro que eu li alguns anos atrás também. Fiz até um vídeo de discussão sobre esse livro aqui no canal. É um livro muito, assim, difícil de abordar porque ele trata de um tema muito complicado, que é o incesto. Eu entendo completamente as pessoas que não gostam desse livro, mas eu amo demais. Nesse livro a gente tem uma história de abandono paternal que muda completamente a percepção que essas crianças têm do que é ser criança, do que é ser irmão, do que é, sabe, viver com pessoas adultas, olhando por você, cuidando de você. É um livro muito emocionante em muitos aspectos e eu entendo completamente que ele não agrade a todo mundo, mas, assim, se tornou um dos meus favoritos, sem dúvida. Um Lugar Bem Longe Daqui é um livro maravilhoso que eu amei muito quando eu li, também tem resenha aqui no canal. É um livro que vai falar sobre uma menina que também foi abandonada pela sua família num lugar, assim, ermo, no meio do pântano. Ela se cria sozinha, basicamente, desde os 8 anos. E tem todo um suspense envolvido ali por trás, né, da história dessa menina. Todo o seu crescimento, né, no meio do pântano, como que ela sobreviveu sozinha. Enfim, gente, é um livro muito emocionante, muito lindo. E se você quiser saber melhor, vai lá conferir a resenha, que, assim, é espetacular esse livro, você precisa ler. O Meu Pé de Laranja Lima também tem resenha aqui no canal. É um clássico da literatura brasileira. Eu amo muito esse livro. Eu achei ele, assim, de uma sutileza, sabe? Ele é tão singelo. Um livro que vai falar sobre um garoto que é criado, né, pela sua família, mas ele sofre muito porque ele é um garoto muito atentado e ele tá sempre tomando surras e tudo mais. E ele vai descobrir o afeto, não dentro da sua família, mas numa pessoa que ele menos imaginava. E é muito, muito, muito emocionante. Também tem filme, gente, livro e filmes de qualidade brasileiros, recomendação altíssima. O link da resenha vai ficar aqui embaixo. Os Miseráveis foi um livro que eu levei 5 meses pra ler. Tiveram lá seus altos e baixos, tiveram seus capítulos longos, tiveram as narrativas exaustivas do Victor Hugo de algumas cenas que, pra mim, pareceram desnecessárias, né, no momento da leitura, mas de modo geral foi um livro que eu aproveitei muito. É um livro que traz muita bagagem histórica, cultural, social, política, econômica da França do seu tempo. Um livro maravilhoso e com certeza uma leitura obrigatória aí pra você fazer em algum momento da sua vida. Então, se você ainda não leu, fica aqui a minha forte recomendação também. Adorei demais esse livro. Outro super calhamaço que eu amei muito ter lido foi O Conde de Monte Cristo. Esse eu li um pouco mais rápido,
porque foi um livro que me envolveu muito mais, assim, eu fiquei muito mais presa nessa história. A gente tem a história de um homem que é injustamente condenado à prisão. Ele passa muitos anos na prisão e ele encontra uma forma de escapar, só que a pessoa que ajuda ele a escapar da prisão também entrega pra ele uma espécie de mapa do tesouro. Ele encontra esse tesouro, fica super rico e bola um plano de dar a César o que é de César, sabe? Ele promete então pra si mesmo que ele vai fazer justiça contra aquelas pessoas que injustamente o puseram na prisão. É incrível esse livro. Pode assustar pelo tamanho, mas vai por mim que você vai ficar bastante preso nessa história. Super recomendado. Os Segredos que Guardamos é outro livro que tem resenha aqui no canal. Foi meu primeiro favorito de 2020 e eu entendo também que algumas pessoas não gostem, mas eu amo demais esse livro. Foi inclusive o livro que me fez ficar interessada por Doutor Zhivago. Nesse livro a gente tem uma história de espiões durante a Guerra Fria. Espiões norte-americanos vão tentar então encontrar uma forma de enfraquecer o governo soviético e a forma que vai ser encontrada vai ser um livro condenado pelo governo soviético, o livro Doutor Zhivago, escrito por Boris Pasternak. A gente tem a narrativa nos dois eixos, tanto nos Estados Unidos com as espiãs, quanto lá na União Soviética com o Boris Pasternak. É um livro maravilhoso, eu devorei e ainda quis mais. Incrível. Teto para Dois é outro livro aí que eu também tô sempre recomendando, comédia romântica, daquelas de deixar a gente, assim, viciada na narrativa da autora, de querer ler tudo que ela já escreveu. Inclusive eu coloco aqui também o A Troca, que é um outro livro da autora que eu li e amei demais. Tem resenha de Teto para Dois aqui embaixo, e A Troca eu não fiz resenha, mas é outro livro que eu também tô sempre recomendando. Os dois livros vão ter protagonistas mulheres na faixa ali mais ou menos dos 30 anos, lidando com cada uma ali alguma dificuldade em sua vida. A autora aproveita a comédia romântica para trabalhar temas muito importantes e muito necessários, como luto, como autodescoberta. Os dois livros são incríveis e eu recomendo os dois igualmente. A Amiga Genial é outro livro que eu tô sempre recomendando aqui, então eu trago o primeiro para representar toda a tetralogia napolitana. Eu amo muito esse livro, a gente vai acompanhar a vida de duas grandes amigas de infância e todos os percalços pelos quais elas vão passando aí ao longo de toda a vida. Tem muito da vida real nas histórias da Helena Ferrante, é isso que eu mais amo. Então a gente tem toda essa história ambientada em Nápoles, com muitos acontecimentos, com todas as pessoas do bairro ali que vão se conhecendo, intrigas familiares, intrigas com vizinhos, decepções na vida, se encontrar na vida. Enfim, são livros maravilhosos que vão falar de trajetória, né, dessas duas amigas, e eu amo demais, demais, demais. A Vida Mentirosa dos Adultos é outro livro da mesma autora que eu favoritei no ano passado. Nesse livro a gente tem como protagonista uma adolescente que vai escutar o pai falando algo sobre ela e vai gerar muitos questionamentos sobre a forma como ela se enxerga, e a partir daí a gente tem toda essa trajetória dessa jovem moça tentando descobrir quem ela realmente é e tentando descobrir se ela realmente se enxerga como o pai se enxerga. É um livro que eu também achei maravilhoso, a resenha vai estar aqui embaixo. Gente, desculpa aí que a luz tá mudando, é porque o dia está acabando e um pouco da luz natural que eu uso está indo embora, mas vamos lá que a gente tá o quê? Na metade. Ai, socorro. Me Chame Pelo Seu Nome é um livro que eu favoritei porque mexeu muito comigo, não só pela sua história, mas mais pela forma como o autor narra essa história. Ele tem uma narrativa, uma escrita tão bonita, que beira quase a poesia. É muito linda a forma como esse livro é narrado. E a gente tem a história do Hélio, que é um jovem de 17 anos, que é filho de um professor universitário. E o pai do Hélio, todo verão, vai receber um aluno pra fazer uma espécie de intercâmbio ali na casa dele, trabalhando junto com ele e tudo mais. E a gente vai ver então o desenvolvimento dessa paixão de verão que o Hélio vai desenvolver pelo Oliver, que é um jovem americano que vai lá pra casa dele pra passar o verão estudando com o pai dele, né, desenvolvendo trabalhos e tudo mais. É um livro muito bem escrito. Tem toda também essa questão da descoberta desse jovem, sabe, durante esse período muito conturbado ali que é a adolescência. É um livro que eu gostei demais de ter lido e também tem uma adaptação pro cinema que foi também belíssima. Eu gostei demais dos dois. Como não falar de Forrest Gump, né, um dos meus favoritos da vida, tanto o livro quanto o filme. O livro tem lá as suas diferenças do filme, mas são diferenças que tornam cada um deles bem único. Talvez entre os dois eu prefira mais o filme, mas o livro também é igualmente incrível. Então eu já deixo aqui a minha forte sugestão pra quem já assistiu ou pra quem ainda não assistiu ao filme. É um livro maravilhoso. Fique Comigo, da Obama Adebayo, foi um livro que me ganhou no final do ano passado. É um livro que vai trabalhar o tema da maternidade, mas é um livro que explora muito a temática da maternidade dentro da cultura nigeriana. Nesse livro a gente tem como protagonista uma mulher que tá há muito tempo tentando engravidar, tentando dar um filho pro seu marido, né, já que esse é o papel
da mulher ali dentro da sociedade nigeriana e não consegue. Muito tempo isso vai acontecer sem que ela consiga ser bem-sucedida. A família do marido vai começar ali a interferir, porque é muito comum também que exista a poligamia dentro de casamentos, mas essa mulher é completamente contra isso. Então a gente vai ver todas as dificuldades que ela vai passar dentro desse contexto de querer muito uma coisa, de querer muito ser mãe, de querer muito dar um filho pro marido e ao mesmo tempo não conseguir. A autora explora muitas camadas dentro dessa temática, o que eu achei muito, muito, muito interessante, além também de muito bonito e doloroso. Foi um livro que me ganhou 100%, super recomendado. Jane Eyre foi um clássico que eu li junto com os membros do canal no final do ano passado e também se tornou um favorito da vida. Eu amo a forma como essa autora conseguiu trazer pra dentro desse clássico um pouco de tudo, assim, sabe? Vários elementos que criam algo único dentro de Jane Eyre. A gente tem drama, a gente tem comédia, a gente tem suspense, a gente tem um pouco de terror com um aspecto meio gótico. Então, assim, é um livro completíssimo, vai narrar toda a trajetória de Jane Eyre, que é uma jovem órfã que é recusada, né, na verdade, completamente deixada às margens da família da tia, que é quem tá criando ela. Ela vai acabar indo pro internato de meninas pra poder estudar e a partir daí, então, que ela meio que se faz sozinha, né? Ela tem toda essa sua trajetória muito penosa, muito solitária e, assim, gente, é um livro que traz de tudo. Tem uma protagonista incrível, a Jane Eyre é uma das melhores protagonistas que eu já li, que eu já conheci nos livros, né? Enfim, gente, maravilhoso esse livro, 100%. A Cidade do Sol é um outro livro maravilhoso do Khaled Hosseini, que é um autor afegão, na verdade, ele é naturalizado nos Estados Unidos, né? Naturalizado norte-americano. Gente, esse livro é muito lindo, muito sofrido, muito triste e muito necessário. A gente conhece a história de uma mulher muito simples lá do Afeganistão, da década de 70, se eu me lembro bem. E a gente vai ver toda a trajetória dela muito triste dentro de um casamento igualmente triste. Mas ao mesmo tempo a gente vai tendo todo o panorama envolvendo o histórico do Afeganistão. É um livro super completo, tanto com relação aos dramas dessa protagonista, né, as complexidades que ela tem na sua vida, quanto também com relação ao panorama histórico, político, social ali do Afeganistão. É um livro incrível, assim, um dos favoritos 100% e, assim, já deixo aqui o aviso que você provavelmente vai se emocionar. Também tem resenha aqui no canal, o link vai estar aqui embaixo. Madame Bovary é um livro que eu li alguns anos atrás que eu achei incrível, uma leitura maravilhosa. A gente vai conhecer a história da Madame Bovary, que é uma esposa de um médico que, assim, tem altas expectativas do casamento, sabe? De o casamento ser como nos livros que ela lê. Ela é uma mulher que ama ler e ela tem altas expectativas pro seu casamento que não são cumpridas, não são supridas. A partir daí, então, ela vai começar a tentar buscar aquilo que ela deseja, que falta no seu casamento, mas em outra forma. Não posso dizer mais do que isso. Um livro incrível, maravilhoso. Leiam. Se você ainda não leu, por favor, faça esse favor a você mesmo. Vulgo Grace é um outro livro maravilhoso que eu amei demais. É da Margaret Atwood, a mesma autora de O Conto da Aia. Tem resenha aqui no canal, o link vai estar aqui embaixo. A gente conhece a Grace, que é uma migrante irlandesa dentro do Canadá. Ela vai começar a trabalhar como empregada e a partir de um momento ali, ela vai acabar se vendo como a principal suspeita do assassinato dos seus dois chefes. Só que ela não lembra de ter feito isso. E a gente fica, será que ela matou? Será que ela não matou? Esse foi um dos livros com essa questão de suspense de assassinato que mais me prenderam e o final do livro é uma das coisas mais incríveis que eu já encontrei, assim, eu pelo menos acho maravilhoso aquele final. Fica aqui a sugestão e tem minissérie baseado no livro lá na Netflix. A Invenção das Asas é outro livro maravilhoso que vai falar sobre uma família do começo da década de... eu não me lembro mais agora. Mas enfim, final do século XIX, no sul dos Estados Unidos, a gente tem essa família de um advogado, se eu me lembro bem, e a filha mais jovem é completamente contra a escravidão, mas ela vai receber de presente de aniversário uma escrava. E aquilo vai completamente contra tudo que ela acredita, tudo que ela quer. Ela não quer ter uma escrava, mas a sua família tá ali obrigando ela a ter uma escrava. Enfim, a gente vai ter todo o desenvolvimento da história dessas duas personagens, né? A encrenca, que é a escrava, e a jovenzinha, não me lembro mais o nome dela agora, mas a gente vai ver todo o crescimento dessas duas ao longo dos anos e como que esse relacionamento vai se dar dentro dessa sociedade tão desigual e tão cruel da época. É um livro maravilhoso, fica aqui a recomendação. O Perfume da Folha de Chá é um romance de época que se passa na década de 20, numa colônia britânica que fica no Ceilão. A gente tem uma jovem que tá acabando de se casar com um dono de
de fazendas de chá, tá se mudando pro Ceilão, e é quando ela chega lá que tudo muda na vida dela, porque ela vai engravidar e na hora do nascimento ela vai descobrir uma verdade tão chocante que faz com que toda a vida dela mude pra sempre. É só isso que eu conto pra você, o resto você descobre lendo porque é um livro maravilhoso. A Paciente Silenciosa provavelmente é um dos meus thrillers favoritos da vida, eu amo muito esse livro, eu fui pega completamente de surpresa por toda essa história. A gente tem a história da Alicia, que é uma mulher que passou por um choque muito grande no começo do livro, a gente já sabe o que é, e depois desse choque ela fica sem falar, ela não fala mais nada. Ao mesmo tempo a gente tem o Theo, que é um psiquiatra que se interessa pelo caso dela e que decide então fazer, assim, tomar ela como um grande objetivo profissional, sabe? Ele tem como grande objetivo fazer ela voltar a falar. E a partir daí, então, a gente vai descobrindo mais sobre a vida dela, sobre o porquê que ela parou de falar e sobre essa trajetória aí de o médico tentar salvar essa paciente. Então, é sobre isso a história. Tem resenha aqui no canal também, um livro maravilhoso. O final é de explodir mente. Fica aqui a minha recomendação pra você. 100 Anos de Solidão foi um livro que eu li agora no começo do ano também, em conjunto com os membros do canal. Um livro maravilhoso que eu entendo que não agrade a todos. Um clássico da literatura mundial, também aqui latino-americana. Tem resenha aqui no canal, vou deixar o link aqui embaixo, porque é um livro que, assim, sei lá, tem conteúdo pra você ficar 1 hora falando. Então confere lá a resenha, mas é um dos favoritos com certeza. Quando a Noite Cai, da Karina Risse, é um dos meus favoritos. A gente vai ter uma história de uma moça que sempre sonhou com um homem específico e um belo dia ela vai acabar descobrindo que esse cara é o seu novo chefe, e a partir daí a gente vai tendo toda essa questão do porquê que ela sonha com ele, quem é esse cara, de onde que vem isso tudo. Tem também uma espécie de um suspense ali por trás da história que torna tudo ainda mais interessante e, claro, sempre com aquele tom de comédia que a Karina Risse emprega nos livros, que é incrível. Fica aqui a minha forte sugestão também. Comemorante de Você, nem preciso falar muito, né? Acho que a maioria das pessoas já conhecem essa história, me emocionou demais. Tem também adaptação, foi um dos melhores livros que eu já li dessa autora, maravilhoso demais, super emocionante, chorei muito, tanto lendo quanto assistindo ao filme. Fica aqui também a recomendação, caso você ainda não tenha lido, né, que eu acho bem difícil porque muita gente já leu. Em Chamas, o segundo livro de Jogos Vorazes, é um dos meus favoritos da vida e é o meu favorito da trilogia também. Eu amo muito esse livro, todo o desenrolar da história, todas as revelações, tudo que acontece ali eu acho, assim, de um primor maravilhoso. A Cidade Murada, da Ryan Grouding, é um livro também igualmente maravilhoso. A gente tem uma história que é uma ficção que se baseia em uma cidade que meio que, de certa forma, já existiu. Se passa na China, a gente tem essa cidade que é completamente murada e personagens que estão envolvidos em situações muito complicadas pra poder sobreviver. Eu lembro que foi um livro super eletrizante que eu não conseguia parar de ler, eu devorei essa história em poucos dias e eu terminei maravilhada com a escrita dessa autora. Depois, logo em seguida, eu li outros livros dela, mas esse foi o que me marcou, então fica aqui a recomendação também, se você ainda não conhecia esse livro, dê uma chance pra A Cidade Murada. A Sombra do Vento, do Carlos Ruiz Zafón, foi o meu primeiro livro, né, meu primeiro contato com Carlos Ruiz Zafón e também foi o meu livro que, assim, me abriu os olhos pra essa série, que é a série do Cemitério dos Livros Esquecidos. Eu amo muito todos esses livros, esse cenário que o autor cria em Barcelona, meio que numa espécie de aura de suspense, assim, é um livro maravilhoso, eu amo demais tanto ele quanto os outros da série. Eu preciso reler O Jogo do Anjo e daí ler o último livro da série, mas assim, é maravilhoso, um dos meus favoritos, com certeza. Ratos, do Gordon Reese, é um outro thriller que eu amo demais, eu fiquei fissurada nessa história, é um livro que eu tô sempre recomendando, inclusive tá numa lista de 5 thrillers que eu mais recomendo, eu vou deixar o link aqui embaixo pra você ir lá conferir. Muito, muito, muito incrível esse livro. Por fim, temos A Mulher do Viajante no Tempo, que é um livro que inspirou um filme que se chama Te Amarei Pra Sempre. O título do filme não tem nada a ver com o do livro e a gente tem a história da mulher do viajante no tempo. A gente tem a história desse casal que se conhece quando a moça ainda é bem jovenzinha e o cara já é um homem feito, e ele faz essas visitas pra ela ali com o passar do tempo. Eles vão conversando, né, gerando de fato uma amizade, só que ele sempre aparece em épocas diferentes da vida, porque, né, ele viaja no tempo em épocas completamente aleatórias. É um livro muito bonito, o filme também é igualmente maravilhoso. Pode ser um pouco confuso a princípio, mas eu tenho certeza que você, tendo um pouquinho de paciência, você vai entender toda a história e vai adorar também.
E era isso, galera. Esses são os 40 livros favoritos. Eu já tô até aqui, ó, com a luz completamente diferente. O dia lá fora já praticamente virou noite. Mas finalizei, tô com a garganta seca, mas falei dos 40 livros. Quero saber o que você achou dessas recomendações. Comenta aqui embaixo se você já leu algum desses livros ou se você tem vontade de ler. Comenta o que você tá achando desse especial aí, dessa semana dos 40. Vou ficando por aqui, mas eu quero aproveitar esse momento pra agradecer aos membros do canal por todo o apoio de sempre, por toda a ajuda, por tudo, galera. Vocês são incríveis. E é isso então, eu te vejo amanhã no próximo vídeo. Beijo grande e até lá. Tchau!